Quando o assunto é ter uma renda passiva, os fundos imobiliários são os ativos mais procurados pelos investidores. Eles são ativos de renda variável. Muitos falam de ter uma estratégia de renda passiva com fundos imobiliários, mas poucos ensinam quais são os passos necessários para chegar nessa renda passiva. E também para você ter uma renda passiva de pelo menos R$1.000 todos os meses pingando na sua conta. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que a gente precisa para ter essa renda passiva de R$1.000 dentro dos fundos imobiliários. Em geral, os fundos imobiliários trazem dividendos mensais para o acionista e faz muito sentido para quem quer ter uma carteira diversificada no mercado imobiliário, principalmente diversificada com uma renda extra. Além das condições de mercado, a rentabilidade dos fundos imobiliários está atrelada ao setor que ele está inserido. Então, por exemplo, o setor de papel vai estar atrelado à rentabilidade com os títulos que compõem essa carteira. O fundo de tijolo, por sua vez, depende muito dos imóveis, principalmente a rentabilidade dos imóveis, a localização, o contrato dos imóveis. E dentre eles tem shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, agências bancárias e entre outros. E os fundos imobiliários remuneram os acionistas de duas formas. A primeira delas é sobre a valorização, então a cota pode se valorizar ao longo do tempo e você fazer uma realização de ganho, e esse lucro que você tem na cota do fundo imobiliário pode realizar. Esse lucro você pagará 20% de imposto de renda. E a segunda forma é através de dividendos. Esses dividendos normalmente são mensais que os fundos distribuem e por lei a distribuição tem que ser de 95% de todo o lucro através dos dividendos. Outra vantagem é que os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, diferentemente da rentabilidade da cota, os dividendos não têm nenhum imposto. E nesse cenário de taxa de juros altíssima aqui no Brasil, é bom vocês entenderem que os fundos imobiliários também têm bastante sensibilidade com a curva de juros. A Selic, a taxa básica de juros do Brasil, é a parte curta dessa curva de juros. Ela não é quem determina a oscilação dos fundos imobiliários, mas ela influencia nele. Na realidade, o que influencia é a taxa de juros mais longa, ou seja, a expectativa de juros para o futuro. Então, eles utilizam títulos com um prazo um pouquinho mais longo. Taxa de juros alta é um bom ponto para fundos de papéis, fundos que têm investimentos em CRIs e LCIs. Que são do mercado imobiliário, são títulos isentos de imposto de renda que podem surfar essa alta tanto da taxa de juros quanto da inflação. Por outro lado, com a taxa de juros caindo, o crédito fica mais facilitado para o imóvel, então fundos de tijolos são beneficiados. Mas então, como a taxa de juros está altíssima no Brasil, vamos pegar um fundo de papel para a gente fazer essa simulação da renda passiva de R$1.000 para vocês. Então o fundo que eu peguei aqui é o RECR11, ele é um fundo exclusivamente de papel, que investe em ativos e títulos de valores imobiliários. Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, tá, pessoal? Basicamente peguei esse fundo por ser um fundo muito bom e resiliente e principalmente de papel, então no momento atual ele tem dado bons frutos. Então nesse exemplo aqui a gente tem 1,69% do valor da cota em dividendos, ou seja, R$1,72 foi pago para os investidores de RECR11 no último mês, por cada cota que eles possuem. Lembrando que isso daqui é o último mês que pagaram, lembrando que também ele varia, não é todos os meses a mesma rentabilidade, pode ter uma variação aí nessa taxa de dividendos. Esse fundo desde janeiro vem numa crescente de distribuição de dividendos, exatamente por ele ser um fundo de papel, como eu expliquei no vídeo. Então tem uma valorização por conta do cenário macroeconômico. Ele vem distribuindo cada vez mais dividendos, acompanhando justamente a taxa de juros. Nos últimos 12 meses, o dividend yield dele chegou no patamar de 15%. Agora, sabendo que ele paga R$1,72 por cota, quanto que eu precisaria ter investido para chegar naquele patamar de R$1.000 de dividendos todos os meses? É bem simples, basta você fazer uma regra de 3 que a gente chega no valor de 582 cotas, como a gente está mostrando aí na calculadora. Então, se a gente precisa de 582 cotas, nós vamos multiplicar pelo valor que está sendo negociado o RECR11. Hoje, na data da gravação, está sendo negociado a R$ 100,11. E a gente chega aí ao valor de R$ 58.264
com uns 2 centavos. Então, com um valor de 58 mil reais, a gente já consegue ter aproximadamente aí um salário mínimo por mês pingando na conta. Daí você pode pensar, poxa, é muito dinheiro para eu investir para receber R$1.000. Pessoal, realmente não existe almoço grátis no mercado financeiro. Mas eu gosto também sempre de pensar do outro lado da moeda. Imagina se você tivesse esse valor para investir no imóvel para alugar. Você com 58 mil reais conseguiria comprar um imóvel e colocar ele para alugar com as mesmas condições? Particularmente aqui na minha cidade é impossível. E acredito que na sua também seja. Além de você não conseguir comprar um apartamento de 58 mil reais e gerar essa renda passiva, acredito que você teria que gastar em torno de 200 mil para ter essa renda passiva com imóveis. E se você for pegar esses mesmos 200 mil e investir nesse fundo imobiliário, seria uma renda passiva de aproximadamente R$3.400 por mês. Então é algo realmente de se pensar, porque é uma maneira da gente ganhar muito dinheiro de forma passiva, sem estar ativamente trabalhando ou enfim, tratando no imóvel, e realmente com essa taxa de juros tão alta no Brasil, faz muito sentido. Eu também coloquei uma simulação aqui para você que gosta de deixar o dinheiro parado na poupança, para a gente analisar também quanto que está perdendo comparado com a poupança. Nesse comparativo a gente consegue ver que o montante de 50 mil, após 12 meses nesse fundo, daria um montante de 55.696 reais e 73 centavos ao final aí dos 12 meses. E já na poupança, a gente teria um montante de R$ 50.983 reais e 27 centavos com os mesmos 12 meses. Ou seja, se a gente estivesse investindo no RSR11, a gente teria um investimento com retorno de 479% a mais que a poupança. E lembrando que a gente está levando em conta também a desvalorização do fundo, que nos últimos 12 meses teve uma desvalorização e a gente também botou nesse cálculo. Também é importante falar para vocês que vocês não devem colocar todo o capital de vocês em um único fundo. Eu trouxe apenas um fundo justamente para ser mais ilustrativo e mais simples de ensinar para vocês. E é justamente para a gente seguir aquela frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Realmente a diversificação ajuda em qualquer carteira. E como nos fundos imobiliários, a gente não deve só trazer um setor, não só investir em fundos de papéis. Tem que ter fundos de lajes corporativas, fundos do agronegócio, fundos de galpões logísticos, enfim, tem uma diversificação setorial dentro dos fundos imobiliários também. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha agregado de alguma forma. Se agregou, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.